Olá, eu sou Alexandre Spinelli Ferreira e este é o Clarice que te lê, podcast onde leio a obra de Clarice Lispector e proponho algumas reflexões. Como você sabe, eu estou lendo A Paixão segundo GH. Hoje vou ler da página 45 até a página 59 dessa edição da editora Rocco. No episódio passado, GH tinha entrado no quarto da empregada e tinha se espantado com toda aquela limpeza, as paredes brancas, um desenho numa das paredes, com o tanto de sol que tinha naquele quarto. Lembra disso? Então vamos seguir hoje. Hoje ela vai encontrar a barata. Vamos lá? Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. De encontro ao rosto que eu pusera dentro da abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. Nada, não era nada. Procurei imediatamente me apaziguar diante do meu susto. É que eu não esperava que numa casa minuciosamente desinfetada contra meu nojo por baratas, eu não esperava que o quarto tivesse escapado. Não, não era nada. Era uma barata que lentamente se movia em direção à fresta. Pela lentidão e grossura, era uma barata muito velha. No meu arcaico horror por baratas, eu aprendera a adivinhar, mesmo à distância, suas idades e perigos. Mesmo sem nunca ter realmente encarado uma barata, eu conhecia os seus processos de existência. Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era na verdade potente. Tudo ali havia secado, mas restara uma barata. Uma barata tão velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e, no entanto, atuais. Saber que elas já estavam na Terra e iguais a hoje, antes mesmo que tivessem aparecido os primeiros dinossauros, saber que o primeiro homem surgido já as havia encontrado proliferadas e se arrastando vivas, saber que elas haviam testemunhado a formação das grandes jazidas de petróleos e carvão no mundo e lá estavam, durante o grande avanço e depois, durante o grande recuo das geleiras, a resistência pacífica. Eu sabia que baratas resistiam há mais de um mês sem alimento ou água, e que até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável, e que mesmo depois de pisadas, descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo congeladas, ao degelarem, prosseguiam na marcha. Há 350 milhões de anos elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era quase nu, elas já o cobriam vagarosamente. Como ali no quarto nu e esturricado, a gota virulenta, numa limpa proveta de ensaio, uma gota de matéria. Olhei o quarto com desconfiança. Havia barata então. Ou baratas? Onde? Atrás das malas, talvez? Uma, duas, quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda uma escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra. Camadas de baratas, que de súbito me lembravam o que, em criança, eu havia descoberto uma vez ao levantar o colchão sobre o qual dormia. O negror de centenas e centenas de percevejos, conglomerados uns sobre os outros. A lembrança de minha pobreza em criança, com percevejos, goteiras, baratas e ratos, era de como um meu passado pré-histórico, que já havia vivido com os primeiros bichos da terra. Uma barata? Muitas, mas quantas? Perguntei-me em cólera, vagueei o olhar pelo quarto nu. Nenhum ruído, nenhum sinal. Mas quantas? Nenhum ruído, e no entanto eu bem sentia uma ressonância enfática, que era a do silêncio roçando o silêncio. A hostilidade me tomara. É mais do que não gostar de baratas. Eu não as quero. Além de que, são a miniatura de um animal enorme. A hostilidade crescia. Não fora eu quem repelir o quarto, como havia por um instante sentido a porta. O quarto, com sua barata secreta, é que me repelira.
De início, eu fora rejeitada pela visão de uma nudez tão forte como a de uma miragem, pois não fora a miragem de um oásis que eu tivera, mas a miragem de um deserto. Depois eu fora imobilizada pela mensagem dura da parede. As figuras de mãos espalmadas haviam sido um dos sucessivos vigias à entrada do sarcófago. E agora eu entendia que a barata e Janaíra eram os verdadeiros habitantes do quarto. Não, eu não arrumaria nada. Se havia baratas, não. A nova empregada que dedicasse seu primeiro dia de serviço àquele escrínio empoeirado e vazio. Uma onda de arrepio, dentro do grande calor do sol, percorreu-me. Apressei-me por sair daquela câmara ardente. Meu primeiro movimento físico de medo, enfim expresso, foi que me revelou com surpresa que eu estava com medo. E precipitou-me então num medo maior. Ao tentar a saída, tropecei entre o pé da cama e o guarda-roupa. Uma possível queda naquele quarto de silêncio constrangeu-me o corpo em nojo profundo. Tropeçar fizera de minha tentativa de fuga um ato já em si malogrado. Seria esse o modo que eles, os do sarcófago, tinham de não me deixar mais sair? Eles me impediam de sair e apenas com esse modo simples deixavam-me inteiramente livre, pois sabiam que eu já não poderia mais sair sem tropeçar e cair. Não que eu estivesse presa, mas estava localizada, tão localizada como se ali me tivessem fixado com um simples e único gesto de me apontar com o dedo, apontar a mim e a um lugar. Eu já havia conhecido anteriormente o sentimento de lugar. Quando era criança, inesperadamente tinha consciência de estar deitada numa cama que se achava na cidade, que se achava na terra, que se achava no mundo. Assim como em criança, tive então a noção precisa de que estava inteiramente sozinha numa casa, e que a casa era alta e solta no ar, e que essa casa tinha baratas invisíveis. Anteriormente, quando eu me localizava, eu me ampliava. Agora eu me localizava me restringindo, restringindo-me a tal ponto que dentro do quarto o meu único lugar era entre o pé da cama e a porta do guarda-roupa. Só que o sentimento de lugar agora, felizmente, me acontecia não de noite como em criança, pois deviam ser 10 e pouco da manhã. E inesperadamente, as próximas vindouras 11 horas da manhã me pareceram um elemento de terror. Como lugar, também o tempo se tornara palpável. Eu queria fugir como de dentro de um relógio, e apressei-me desordenadamente. Mas para poder sair do canto onde, ao ter entreaberto a porta do guarda-roupa, eu mesma me encurralara, teria antes que fechar a porta que me barrava contra o pé da cama. Ali estava eu sem passagem livre, encurralada pelo sol que agora me ardia nos cabelos da nuca, num forno seco que se chamava 10 horas da manhã. Minha mão rápida foi à porta do guarda-roupa para fechá-lo e me abrir caminho, mas recuou de novo. É que lá dentro a barata se movera. Fiquei quieta. Minha respiração era leve, superficial. Eu tinha agora uma sensação de irremediável e sabia que, embora absurdamente, eu só teria ainda chance de sair dali se encarasse frontal e absurdamente que alguma coisa estava sendo irremediável. Eu sabia que tinha de admitir o perigo em que eu estava, mesmo consciente de que era loucura acreditar num perigo inteiramente inexistente. Mas eu tinha de acreditar em mim. A vida toda eu estivera como todo mundo em perigo. Mas agora, para poder sair, eu tinha a responsabilidade alucinada de ter de saber disso. Na minha clausura, entre a porta do armário e o pé da cama, eu ainda não tentara de novo mover os pés para sair, mas recuar o dorso para trás como se mesmo na sua extrema lentidão a barata pudesse dar um bote. Eu já havia visto as baratas que de súbito voam, a fauna alada. Fiquei imóvel, calculando desordenadamente. Estava atenta, eu estava toda atenta. Em mim, um sentimento de grande espera havia crescido, e uma resignação surpreendida. É que nessa espera atenta eu reconhecia todas as minhas esperas anteriores. Eu reconhecia a atenção que também antes vivera, a atenção que nunca me abandona
e que, em última análise, talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe aquela tensão era a minha própria vida. Também a barata. Qual é o único sentimento de uma barata? A atenção de viver, inextricável de seu corpo. Em mim, tudo que eu superpusera ao inextricável em mim, provavelmente jamais chegara a abafar a atenção, que, mais que atenção à vida, era o próprio processo de vida em mim. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Antes, o tremor anunciante das antenas. Depois, atrás dos fios secos, o corpo relutante foi aparecendo, até chegar quase toda à tona da abertura do armário. Era parda, era hesitante, como se fosse enorme de peso. Estava agora quase toda visível. Abaixei rapidamente os olhos. Ao esconder os olhos, eu escondia da barata a astúcia que me tomara. O coração me batia quase como numa alegria. É que, inesperadamente, eu sentira que tinha recursos, nunca antes havia usado meus recursos. E agora, toda uma potência latente enfim me latejava, e uma grandeza me tomava, a da coragem, como se o medo mesmo fosse o que me tivesse, enfim, investido de minha coragem. Momentos antes, eu superficialmente julgara que meus sentimentos eram apenas de indignação e de nojo. Mas agora eu reconhecia, embora nunca tivesse conhecido antes, que o que sucedia é que, enfim, eu assumira um medo grande, muito maior do que eu. O medo grande me aprofundava toda, voltada para dentro de mim como um cego ausculta a própria atenção. Pela primeira vez, eu me sentia toda incumbida por um instinto, e estremeci de extremo gozo, como se, enfim, eu estivesse atentando à grandeza de um instinto que era ruim, total e infinitamente doce, como se, enfim, eu experimentasse, e em mim mesma, uma grandeza maior do que eu. Eu me embriagava pela primeira vez de um ódio tão límpido como de uma fonte. Eu me embriagava com o desejo, justificado ou não, de matar. Toda uma vida de atenção. Há 15 séculos eu não lutava. Há 15 séculos eu não matava. Há 15 séculos eu não morria. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim e batia como um sino mudo cujas vibrações eu não precisava ouvir. Eu as reconhecia, como se pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza. Uma rapacidade toda controlada me tomara, e por ser controlada, ela era toda potência. Até então eu nunca fora dona de meus poderes. Poderes que eu não entendia, nem queria entender. Mas a vida em mim os havia retido para que, um dia, enfim, desabrochasse essa matéria desconhecida e feliz e inconsciente, que era, finalmente, eu, o que quer que seja. Sem nenhum pudor, comovida com minha entrega ao que é mal, sem nenhum pudor, comovida, grata, pela primeira vez, eu estava sendo a desconhecida que eu era. Só que desconhecer-me não me impediria mais, a verdade já me ultrapassara. Levantei a mão como para um juramento, e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. Ao mesmo tempo, eu também havia fechado os olhos, e assim permaneci, toda trêmula. Que fizera eu? Já então, eu talvez soubesse que não me referia ao que eu fizera à barata, mas sim a que fizera eu de mim. É que nesse instante, de olhos fechados, eu tomava consciência de mim, assim como se toma consciência de um sabor. Eu toda estava com sabor de aço e azinhavre. Eu toda era ácida, como um metal na língua, como planta verde esmagada. Meu sabor me veio todo à boca. Que fizera eu de mim? Com o coração batendo, as têmporas pulsando, eu fizera de mim isso. Eu matara. Eu matara. Mas por que aquele júbilo? E além dele, a aceitação vital do júbilo? Há quanto tempo então estivera eu por matar?
Não, não se tratava disso. A pergunta é: o que matara eu? Essa mulher calma, que eu sempre fora, ela enlouquecera de prazer. Com os olhos ainda fechados, eu tremia de júbilo. Ter matado. Era tão maior que eu, era da altura daquele quarto indelimitado. Ter matado abria a secura das areias do quarto até a umidade, enfim. Enfim, como se eu tivesse cavado e cavado com os dedos duros e ávidos, até encontrar em mim um fio bebível de vida que era o de uma morte. Abri devagar os olhos, em doçura agora, em gratidão, timidez, num pudor de glória. Do mundo, enfim, úmido de onde eu emergia, abri os olhos e reencontrei a grande e dura luz aberta. Vi a porta, agora fechada do guarda-roupa. Eu vi a metade do corpo da barata para fora da porta. Projetada para frente, erecta no ar, uma cariátide. Mas uma cariátide viva. Hesitei em compreender, olhava surpreendida. Foi aos poucos que percebi o que sucedera. Eu não havia empurrado a porta com bastante força. Havia prendido sim a barata, que já não poderia mais avançar, mas deixara-a viva. Viva e olhando para mim. Desviei rapidamente os olhos, em repulsa violenta. Ainda faltava então um golpe final, um golpe a mais. Eu não a olhava, mas me repetia que um golpe ainda me era necessário. Repetia-o lentamente, como se cada repetição tivesse por finalidade dar uma ordem de comando às batidas de meu coração. As batidas que eram espaçadas demais, como uma dor da qual eu não sentisse o sofrimento. Até que, enfim, conseguindo me ouvir, enfim, conseguindo me comandar, ergui a mão bem alto, como se meu corpo todo, junto com o golpe do braço, também fosse cair em peso sobre a porta do guarda-roupa. Mas foi então que vi a cara da barata. Ela estava de frente, à altura da minha cabeça e de meus olhos. Por um instante fiquei com a mão parada no alto. Depois, gradualmente abaixei-a. Um instante antes, talvez eu ainda tivesse podido não ter visto na cara da barata o seu rosto. Mas eis que por um átimo de segundo ficara tarde demais. Eu a via. Minha mão, que se abaixara ao desistir do golpe, foi aos poucos subindo de novo lentamente até o estômago. Se eu mesma não me movera do lugar, o estômago recuara para dentro do meu corpo. A boca secara demais, passei uma língua também seca pelos lábios ásperos. Era uma cara sem contorno. As antenas saíam em bigodes dos lados da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos, facetados, olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras, e quimeras, e grivos, e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a boca. Lá estava a boca real. Eu nunca tinha visto a boca de uma barata. Na verdade, eu nunca tinha mesmo visto uma barata. Só tivera repugnância pela sua antiga e sempre presente existência, mas nunca a defrontara, nem mesmo em pensamento. E eis que eu descobria que, apesar de compacta, ela é formada de cascas e cascas pardas, finas como as de uma cebola, como se cada uma pudesse ser levantada pela unha e, no entanto, sempre aparecer mais uma casca e mais uma. Talvez as cascas fossem as asas, mas então ela deveria ser feita de camadas e camadas finas de asas comprimidas até formar aquele corpo compacto. Ela era arruivada e toda cheia de cílios. Os cílios seriam talvez as múltiplas pernas? Os fios da antena estavam agora quietos, fiapos secos e empoeirados. A barata não tem nariz. Olhei-a com aquela sua boca e seus olhos. Parecia uma mulata à morte, mas os olhos eram radiosos e negros, olhos de noiva. Cada olho em si mesmo parecia uma barata. O olho franjado, escuro, vivo e desempoeirado, e o outro olho igual. Duas baratas incrustadas na barata,
e cada olho reproduzia a barata inteira. Cada olho reproduzia a barata inteira. Perdoa eu te dar isso, mão que seguro, mas é que não quero isso para mim. Tome essa barata, não quero o que vi. Ali estava eu boquiaberta e ofendida, e recuada, diante do ser empoeirado que me olhava. Toma o que vi, pois o que eu via com um constrangimento tão penoso e tão espantado e tão inocente, o que eu via era a vida me olhando. Como chamar de outro modo aquilo horrível e cru, matéria-prima e plasma seco, que ali estava, enquanto eu recuava para dentro de mim em náusea seca, eu caindo séculos e séculos dentro de uma lama. Era lama, e nem sequer lama já seca, mas lama ainda úmida e ainda viva. Era uma lama onde se remexiam com lentidão insuportável as raízes de minha identidade. Toma, toma tudo isso para ti. Eu não quero ser uma pessoa viva. Tenho nojo e maravilhamento por mim. Lama grossa, lentamente brotando. Era isso então. É que eu olhara a barata viva e nela descobria a identidade de minha vida mais profunda. Em derrocada difícil, abriam-se dentro de mim passagens duras e estreitas. Olhei-a, a barata. Eu a odiava tanto que passava para o seu lado, solidária com ela, pois não suportaria ficar sozinha com minha agressão. E de repente gemi alto. Dessa vez ouvi meu gemido. É que como um pus subia à minha tona, a minha mais verdadeira consistência, e eu sentia com susto e nojo que eu ser vinha de uma fonte muito anterior à humana, e com horror muito maior que a humana. Abria-se em mim, com uma lentidão de portas de pedra, abria-se em mim a larga vida do silêncio, a mesma que estava no sol parado, a mesma que estava na barata imobilizada. E que seria a mesma em mim? E se eu tivesse coragem de abandonar meus sentimentos? Se eu tivesse coragem de abandonar a esperança? A esperança de quê? Pela primeira vez, eu me espantava de sentir que havia fundado toda uma esperança em vir a ser aquilo que eu não era. A esperança, que outro nome dar? Que pela primeira vez eu agora iria abandonar por coragem e por curiosidade mortal. A esperança, na minha vida anterior, teria se fundado numa verdade? Com espanto infantil, eu agora duvidava. Para saber o que realmente eu tinha a esperar, teria eu antes que passar pela minha verdade. Até que ponto, até agora, eu havia inventado um destino, vivendo, no entanto, subterraneamente de outro? Fechei os olhos, aguardando que a estranheza passasse, aguardando que meu arfar não fosse mais o daquele gemido que eu ouvira como vindo do fundo de uma cisterna seca e funda. Assim como a barata era bicho de cisterna seca. Eu ainda continuava a sentir, incalculavelmente longínquo em mim, o gemido, que já não me chegava mais à garganta. Isso é loucura, pensei de olhos fechados. Mas era tão inegável sentir aquele nascimento de dentro da poeira que eu não podia senão seguir aquilo que eu bem sabia que não era loucura. Era, meu Deus, uma verdade pior, horrível. Mas horrível por quê? É que ela contrariava sem palavras tudo o que antes eu costumava pensar também sem palavras. Aguardei que a estranheza passasse, que a saúde voltasse, mas reconhecia, num esforço imemorável de memória, que já havia sentido essa estranheza. Era a mesma que eu me experimentava quando via fora de mim o meu próprio sangue, e eu o estranhava. Pois o sangue que eu via fora de mim, aquele sangue eu o estranhava com atração, ele era meu. Eu não queria reabrir os olhos, não queria continuar a ver. Os regulamentos e as leis, era preciso não esquecê-los. É preciso não esquecer que sem os regulamentos e as leis também não haverá a ordem. Era preciso não esquecê-los e defendê-los, para me defender. Mas é que eu já não podia mais me amarrar. A primeira ligação já se tinha involuntariamente partido, e eu me despregava da lei.
mesmo intuindo que iria entrar no inferno da matéria viva. Que espécie de inferno me aguardava? Mas eu tinha que ir. Eu tinha que cair na danação de minha alma. A curiosidade me consumia. Então, abri de uma só vez os olhos e vi em cheio a vastidão indelimitada do quarto. Aquele quarto que vibrava em silêncio, laboratório de inferno. O quarto desconhecido. Minha entrada nele se fizera, enfim. A entrada para esse quarto só tinha uma passagem, e estreita, pela barata. A barata que enchia o quarto de vibração, enfim aberta. As vibrações de seus guizos de cascavel no deserto. Através de dificultoso caminho, eu chegara à profunda incisão na parede que era aquele quarto, e a fenda formava, como numa cave, um amplo salão natural, nu, como preparado para a entrada de uma só pessoa, e quem entrasse se transformaria num ela ou num ele. Eu era aquela a quem o quarto chamava de ela. Ali entrara um eu a que o quarto dera a dimensão de ela, como se eu fosse também o outro lado do cubo, o lado que não se vê, porque se está vendo de frente. E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? Eu estava no deserto como nunca estive. Era um deserto que me chamava como um cântico monótono e remoto chama. Eu estava sendo seduzida e ia para essa loucura promissora. Mas meu medo não era o de quem estivesse indo para a loucura, e sim para uma verdade. Meu medo era o de ter uma verdade que eu viesse a não querer, uma verdade infamante que me fizesse rastejar e ser do nível da barata. Meus primeiros contatos com as verdades sempre me difamaram. Segura minha mão, porque sinto que estou indo. Estou de novo indo para a mais primária vida divina. Estou indo para o inferno de vida crua. Não me deixes ver, porque estou perto de ver o núcleo da vida. E através da barata, que mesmo agora revejo, através dessa amostra de calmo horror vivo, tenho medo de que nesse núcleo eu não saiba mais o que é esperança. A barata é pura sedução. Cílios, cílios pestanejando que chamam. Também eu, que aos poucos estava me reduzindo ao que em mim era irredutível. Também eu tinha milhares de cílios pestanejando. E com meus cílios eu avanço. Eu, protozoária, proteína pura. Segura minha mão. Cheguei ao irredutível com a fatalidade de um dobre. Sinto que tudo isso é antigo e amplo. Sinto no hieróglifo da barata lenta a grafia do Extremo Oriente. E nesse deserto de grandes seduções, as criaturas, eu e a barata viva. A vida, meu amor, é uma grande sedução, onde tudo o que existe se seduz. Aquele quarto, que estava deserto, e por isso primariamente vivo. Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido. Vamos parar por aqui? Então, o que achou dessa parte? Esse encontro com a barata é apenas um encontro com o inseto? Você viu nas reflexões dela que acho que o que ela mais temia não era a barata exterior, não era aquele inseto antigo, de milênios, mas o inseto dentro dela. Como que foi para você essas reflexões? Como que é para você se confrontar com algo que não lhe agrada? Como você lidar com aquilo que você mais teme quando é confrontado, quando você está sozinho, sozinha, na frente do que você mais temeu? E como GH, de repente você se dá conta que o que você temia não era a barata, mas era a sua crença, era o que estava dentro de você. Fala aí, participa, deixa sua opinião. E muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar esse episódio, por estar ouvindo. E, se você gostou, divulgue, fale para seus amigos, para quem gosta de Clarice, para quem gosta de literatura brasileira. E te espero no próximo episódio. Até mais.